Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Campo de Ataque. Vídeo esse que eu estou cumprindo o que eu prometi pra vocês, né? Um vídeo mais próximo aí do último que eu acabei postando. Claro que é muito melhor do que tinha acontecido, mas é isso, tô dando confiança pra vocês continuarem aqui no canal e com certeza terá muito mais vídeos pra você. Então é isso, hoje eu trago mais uma polêmica, vamos dizer assim. Eu acho que não chegou ainda nesse patamar, mas eu acho que tem grandes chances aí, quem sabe, de chegar em um patamar aí de polêmica. A torcida do esporte, né, gosta de polêmica, a torcida do esporte gosta de meio que se discutir entre si, e eu acho que é isso que já pode estar começando a acontecer. Então hoje eu vou conversar um pouco com vocês, né, a gente vai debater um pouco sobre o atual treinador do esporte, Mariano Souza, e também conversar um pouco atrás do último gringo que treinou o esporte, do único elenco, digamos que, mesma quantidade de gringos que tá tendo atualmente, que o esporte hoje mesmo, no dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 24, na quarta-feira, o esporte anunciou mais um jogador gringo, então a gente vai falar um pouco sobre ele, e vai falar também sobre, né, o esporte 2022, né, de Gustavo Florentin, e também um elenco muito parecido do que a gente já tá vendo o esporte montando também para essa temporada. Então é isso, como eu falei, dá uma confiança pra gente aqui do Campo de Ataque, você torcedor do esporte e você até mesmo amante do futebol, que vamos falar tudo sobre futebol em geral, tá certo? Então é isso, para começar vamos falar um pouco sobre o esporte de 2022, um pouco mais parecido com o esporte desse ano, né? Jogadores gringos, jogadores sul-americanos, que foi o que o Gustavo Florentin tentou implementar no esporte neste ano. Dando uma passada aqui no elenco, já com a colinha aqui do lado, os jogadores que integraram o esporte neste ano, eu vou citar aqui os sul-americanos, tá? Apenas os sul-americanos. Começando aqui com o lateral esquerdo, Lucas Hernandes, que simplesmente não teve continuidade no esporte, né? Acabou não tendo sequência, não teve muitos jogos, vamos dizer, sei lá, 10 jogos, não sei ao certo, mas jogou muito pouco neste ano. E, né, acho que com certeza não dá nenhuma saudade desse jogador no nosso elenco. Outro jogador que é da mesma forma é o Nicolas Adson. Eu acho que esses dois primeiros jogadores, muito torcedor aí nem lembra muito. Esse volante, ele chegou junto com outro jogador que eu vou falar aqui. Ele é argentino, assim também como o Lucas Hernandes, chegou do São Lourenço e tal, e simplesmente não teve sequência no esporte, não teve continuidade, não jogou muitos jogos, e eu acho que também é outro jogador que não dá saudades de vestir a camisa do esporte. Agora um que tem muito torcedor que gosta bastante e sente um pouco de saudades de vez em quando também, pede a volta desse jogador, é o Blas Cáceres, que é o paraguaio, né, que veio do Libertad do Paraguai e simplesmente jogou bem no esporte, né, teve umas boas aparições, ele chegou assim, logo no início da temporada e chegou indo bem, digamos que é um jogador típico sul-americano, né, que tem raça, então foi muito importante pro esporte. Nessa temporada acabou saindo até meio que um pouco brigado a diretoria da época e tal, mas acabou tudo bem com a torcida gostou do Blas Cáceres. Eu acho que até hoje é muito torcedor também, como eu falei, sente falta dos Blas Cáceres e de vez em quando ainda fala, pô, queria ele de volta. E seria muito importante, com a raça que ele tem, acho que a gente precisa bastante de jogadores assim ainda no esporte. E o próximo jogador, acho que é um que a torcida do esporte, pelo menos na época, gostava até um pouco, mas depois acredito que hoje em dia não curte muito, que é o Raivonegas, que hoje defende aí as cores do Náutico e infelizmente, né, não teve uma continuidade muito grande no esporte, mas até teve uma sequência legal, né, uns gols aí, quando fazia agora o baile da Colômbia, né, que ele é colombiano, então assim, era um jogador até interessante, digamos assim. Depois não teve uma boa sequência, porque não é aquele craque, né, não tem uma boa consistência, né, mas assim, até dá direito aí até uma quantidade legal de gols pra você, e não é aquele jogador um ponta esquerda que dá até um pouco de velocidade, mas vamos dizer que eu até curto um pouco o futebol do Raivonegas, mas pra voltar, com certeza, eu acho que não é um jogador mais ideal pro esporte. O próximo é um jogador que saiu do esporte recentemente e a torcida não quer ver ele nem pintado de ouro, que é o Facundo Labandeira, que na época, em 2022, era um jogador ok, um jogador bem de ok pra bom, né? Onde a torcida gostava bastante do Facundo Labandeira, que hoje, vamos dizer que não conseguiu mais, né, mostrar o seu futebol, não conseguiu mais ir bem, mas na época
pô, o cara jogou bem, né? Eu lembro até de gol que ele fez lá no Cruzeiro, então fez uma partida muito importante naquele jogo. E eu acho que, pelo menos na época, ele mostrava sim um grande futebol, mas junto também com o elenco do Sport do ano passado, teve uma decadência e a torcida, como eu falei, a torcida do Sport não quer ver mais o cara nem pintado de ouro. E por último, do elenco 2022 é o Javier Parraguês, né? O Parra Sexy, o Búfalo aí, o grande 9 do Sport na época. É um jogador que é mais ou menos, um jogador que eu digamos que é mais pra menos do que pra mais, mas pô, na época, pelo menos no início da temporada, ele fez uma gracinha aqui, né? Ele fez, pô, o gol lá contra o Fortaleza. Eu acho que o Sport só conseguiu chegar naquela final também por conta dele. O jogo que ele fez contra o CRB, um baita jogo, entregou uns gols, né, pra gente, conseguiu a nossa classificação. E eu acredito que é um jogador ok, mais ou menos, como eu vinha falando, é mais pra menos do que pra mais. Então, simplesmente acabou saindo do Sport, nem terminou a temporada, né, naquela época, né, o Sport teve uma decadência depois, então aí ele não teve sequência no Sport, que hoje está no ABC e dando show, tá? Nas últimas notícias que o Parraguês aí, pô, fez gol de classificação aí pro ABC na Copa do Nordeste, então quem sabe ele não consegue, né, ir bem aí em solos brasileiros novamente, mas eu acho que no Sport não tem mais sequência, não, de jeito nenhum. E para acabar, o treinador que é um dos responsáveis de eu estar fazendo esse vídeo, que é o Gustavo Florentin, amor e ódio a torcida do Sport, né? Nem torcedor que ama, tem torcedor que odeia, mas eu acho que o que a gente não pode dizer de jeito nenhum é que o Florentin não tem raça. Ele é um treinador raçudo, ele é um treinador que gosta de vestir a camisa, pelo menos do Sport, ele gostou de vestir a camisa, né? Então, assim, eu entendo os torcedores que gostam dele, o torcedor que amam, que pede a volta de Gustavo Florentin, mas eu também entendo bastante, né, os torcedores que não pedem, que não gostam, que odeiam o Gustavo Florentin. Simplesmente o cara foi rebaixado junto com a gente, né? Até, pô, com certeza, acho que principalmente não foi a culpa dele, né? Ele já pegou o time em uma decadência, o time já na zona de rebaixamento, mas ele deu um gás legal pra equipe e acabou a gente sendo rebaixado do mesmo jeito, mas acho que foi um treinador que mostrou que parecia mesmo estar com vontade de treinar o Sport, e até hoje, né, a gente vê uma paixão que ele tem pela torcida do Sport, né, veste a camisa do Sport, assiste jogo do Sport, então até hoje ele tem um carinho enorme, tanto ele com o Sport, tanto o Sport com ele, né, então acho que isso é muito legal, mas pelo menos agora eu acredito que não seja um treinador visto pro Sport para voltar pro Sport. E esse elenco do Sport ficou nas quartas de finais do Pernambucano, sendo eliminado pelo Salgueiro. Na Copa do Brasil foi eliminado novamente na primeira fase, era o que o Sport vinha acontecendo nos últimos anos, eliminado pelo Altos, e assim foi a decadência do Florentino nessa época aí. E a Copa do Nordeste, o Sport acabou sendo vice-campeão. Eu acho que isso aí foi um dos grandes feitos do Sport, e na época era um clube muito abaixo do que, digamos, hoje. Vamos dizer que a gente continua no mesmo ponto, né? A gente ainda tá na Série B, mas em questão de elenco, o elenco tanto do ano passado, de 23, quanto desse ano, em nomes assim, é um elenco muito melhor do que o de 22. E no Brasileirão da Série B, o Sport ficou em sétimo. Acho que foi a Série B, né, como a gente já falou, a Série B mais difícil de todos os tempos, com Vasco, Cruzeiro, Bahia, e foram esses times que acabaram conseguindo acesso, e o Sport terminou em sétimo, depois toda aquela turbulência que teve com o Vasco dentro da Ilha do Retiro. Então, depois da gente falar do elenco de 22, vamos falar sobre o elenco deste ano, de 2024, novamente, só os gringos, pra gente ver aquele debate aí entre os dois, e o primeiro é um novo lateral, dessa vez lateral direito, que é o Roberto Rosales, que fica no Sport, né, do ano passado. E, meu amigo, a gente tá no início da temporada, a torcida já não odeia ele de todo jeito, tá ligado? A torcida já não quer ver mais ele no Sport. E assim, pô, eu sempre fui um grande defensor de Roberto Rosales. Eu sempre achei que ele ia demonstrar um grande futebol aqui, porque é o cara que jogou, né, por La Liga, é um cara que vinha demonstrando um bom futebol na Espanha, no Málaga e tal, também na seleção venezuelana, então achava que era um jogador que ia ter uma sequência muito boa no Sport, e, pô, simplesmente o cara não consegue jogar aqui. Não tem jeito, eu não sei se ele não tá afim de jogar, parece assim muitas vezes, mas ele simplesmente não dá certo aqui. O cara simplesmente não dá certo aqui, eu não sei o porquê.
sempre foi um grande defensor, mas eu acho que mesmo se acabaram dando certo, né, no meio da temporada que termina o contrato deles, eu acho que, pô, não tem como mais o porquê da sequência. Na verdade, o contrato dele termina em 31/12, né, então vai ter que aguentar ele até o final da temporada. Dando uma passada aqui em um meia central, que é o Fabrício Domingues, que teve a sua estreia contra o Santa Cruz aqui no último Clássico das Multidões. E, meu amigo, esse uruguaio joga uma barbaridade. Pelo menos neste jogo, ele jogou uma barbaridade. O cara foi muito bem, né? Acabou entrando ali no segundo tempo e mostrou um gás enorme no jogo, né? Buscou a bola pra si, foi pra cima dos caras. Então, assim, pelo que ele jogou a partida, já pede a titularidade, né? Já estreou e já pede a titularidade. Então, assim, eu tô enxergando o Fabrício Domingues com grandes olhos. Eu espero que tenha uma sequência muito legal aí no Sport. Passando para mais um jogador aí muito importante no nosso elenco, que é o Alan Ruiz, o argentino que continua no Sport do ano passado, e acho que um dos poucos aí jogadores do ano passado que ficaram e que demonstrou um bom futebol, né? Acho que o Alan Ruiz foi um grande jogador, né? Quando a gente caiu, né? O nosso rendimento ali no meio da temporada, foi um jogador que, depois de ter chegado, mostrou ali que ainda queria, mostrou qualidade, mostrou liderança. Então, eu acho que foi muito boa a permanência do Alan Ruiz pro Sport nessa temporada, e eu espero que ele vá bem também. Também o contrato dele se encerra no final do ano, e eu tenho uma expectativa muito grande no Alan Ruiz também neste ano, né? Vai ser o nosso camisa 10, vai ter aquela função ali de meio ofensivo para dar passe, para fazer gol. Então acho que vai ser muito importante sim pro Sport nesse ano. Eu espero que ele demonstre o futebol que ele demonstrou no ano passado, e também muito mais, que consiga o acesso junto com a gente. E o último jogador que a gente vai falar aqui é o Christian Titi Ortiz, um argentino aí, meio argentino, meio atacante. Vamos dizer que ele joga nessa posição, assim como o Fabrício Domingues, que chegou no Sport como volante, meia direita, lateral, meia central. O Christian Titi Ortiz é um jogador da mesma forma, é um argentino aí que vem dando uma grande participação aí em Libertadores, né? Ia pro São Lourenço, o Sport acabou dando um chapéu muito legal aí no São Lourenço, né? O Sport demonstrando aí que ainda vai bem no mercado. Então acho que foi uma grande, de verdade, uma grande contratação que o Sport fez. Tem pessoal aí falando que o cara é atacante. Então, como eu falei, é um jogador muito versátil, que eu acho que vai valer muito a pena, principalmente também para a Série B, né? A gente vê aí que a Série B precisa ter um elenco muito forte, e a gente vê jogador que joga em lateral, meia, atacante, volante, um jogador que faz umas funções muito legais dentro do campo. Vale muito a pena você ter no elenco, e eu acho que, assim como o Fabrício Domingues, esse Christian Titi Ortiz vai ser muito importante para o Sport também. Então é isso, pessoal, vamos encerrar o vídeo por aqui. Dê apenas uma olhada aí nas duas equipes, como eu falei, umas equipes parecidas, dois treinadores gringos, treinadores que vêm trazendo jogadores sul-americanos, jogadores que já foram treinados por eles, jogadores que despertam aí olhares dos clubes sul-americanos, até do Brasil também. Eu acho que é muito legal o Sport tá fazendo isso, e eu espero que desta vez dê certo, né? Assim como não deu com o Gustavo Florentino, eu espero bastante que desta vez dê certo com o Mariano Souza. Então é isso, não se esquece de se inscrever no canal. Pô, trouxe vídeo aqui, é um período muito perto do último, então é para você se inscrever, é para você deixar o like e também compartilhar pro seu amigo rubro-negro aqui que quer saber um pouco mais do esporte, quer discutir um pouco, quer debater. Esse é o canal para você. É nóis, tamo junto e até a próxima. Falou!